Neste vídeo eu vou tentar detalhar o que acontece com esse alternador. O veículo é uma Brasília, a correia está bem esticada, porém acontece uma coisa muito peculiar com este alternador. Quando, vamos dizer assim, a quente, a tensão dele, a produção de corrente começa a cair. Com isso, o carro começa a ter algumas falhas bem peculiares. E nisso a gente conseguiu achar aí o defeito. Então vamos ter que abrir para ter uma solução. Antes disso, foi trocado esse regulador aqui ele é novo. E para um primeiro momento assim funcionou. Mas depois ele começou a dar esse problema a quente. Em vez dele fazer lá os 14,5 volts, ele vai caindo para 11, às vezes 12, e ali ele fica. E não, a luz da bateria não pisca, não acende, porque ainda tem corrente 12 volts, por isso que ela não acende, ela só acende quando está menos de 12 volts. Então, como tem 12 volts, ela vai continuar apagada. Mas, lembrando que tem a bateria, que também dá um suporte. Então, pode ser que o alternador esteja fazendo um pouco menos de 12. Mas aí, como a bateria tem um pouco de carga, ela ainda se mantém. Não é o ideal o carro trabalhar dessa forma. Para abrir, a gente vai ter que tirar aqui essa correia, soltar esse parafuso aqui. Na capela tem dois do lado, vai ter que tirar também, então puxar ela para cima. Neste caso, do Fusca é um pouco pior. E é o que a gente vai fazer para começar a fazer a desmontagem. Tirando da capela, ele vai ter esse aspecto aqui. E agora ainda eu vou começar a tirar essa polia e soltar o regulador de voltagem, que são as coisas mais complicadinhas que tem para fazer. Claro que aqui são só 3 parafusinhos, mas a polia, se você, dependendo do jeito que você faz, você pode entortar ela e aí é um problema. Então eu vou fazer isso aqui que eu acho mais complicado. Depois esse aqui, e aqui é só frouxar essa porca 36. Então já vai estar em ordem de desmontagem o alternador. Aqui eu já tirei essa parte de trás do alternador e ele fica assim. Aí é onde fica o regulador de voltagem. Quando sai dois fiozinhos aqui, o regulador de voltagem ele é interno. E quando ele não tem fiozinho nenhum, que ele é desse tipo aqui, aí ele é externo. Então aí você troca o regulador e o porta-escova, 2 em 1. Quando tem o fiozinho aqui, ele só é regulador de voltagem com o porta-escova. Agora eu vou lutar com essa polia para tirar ela daqui. E assim que eu conseguir, eu volto. Eu já tenho a polia fora. Aí eu tenho aqui o mancal. O rolamento ficou aqui. E não pode perder a chavetinha. Agora, esse aqui é o espaçador do rolamento. E está praticamente desmontado. Eu vou tirar o rolamento daqui, que eu quero que ele saia. E aqui a gente vai entrar aí com as chaves
E vamos trabalhar aí para tirar o estator e a placa de diodo. Esses dois parafusos que eu já tirei, eles são dos dois negativos. E esses daqui que tem uma coroinha aqui, eles são os positivos, por isso que tem. Lá não tem e aqui tem. Então é positivo e negativo. Liberado os parafusos, teoricamente puxou, saiu. Por que teoricamente? Porque às vezes não é só puxar aqui. Às vezes ele não vem, porque ele fica muito grudado aqui. Então aí você tem que fazer um jeitinho, ir puxando e forçando ele para ele poder sair. Já de início a gente percebe que aqui é novo. Não tem aparência de ser tão usado aqui. Mas o estator, ele já tem aí algumas coisas gastas nele. E aí chegou ao fim. Agora é limpar tudo aí dentro, principalmente os contatos negativos aqui, para daí então fazer a remontagem. Agora a gente tem que ver se a gente acha os defeitos nessa peça aqui. Que a princípio parece ter aqui como se fosse um derretido aqui de alguma coisa. Já é uma situação para a gente já ficar atento. Aqui também tem uma marca de alguma coisa que derreteu aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar. Mas tem uma marca de alguma coisa que possa ter batido ali. Aqui derretido. E aí vamos ver o que a gente encontra. Agora tem que entrar com as ferramentas. Uma outra coisa também que às vezes faz acontecer muito problema é a sujeira. A sujeira também ela faz não passar os contatos aí, ó. Inclusive que nem, por exemplo, que tem uma marca aqui, ó, de ferrugem. Tem coisas que às vezes é simples, só que elas são complicadinhas, igual aqui, por exemplo, há muita sujeira. Mas até não seria um problema. Aqui a gente tem um fio aqui até bom. Agora eu vou passar a máquina. Aí, ó, aqui tem aqui um outro, como se fosse um derretido aqui. Pode ser que tenha algum problema no estator. Eu vou passar agora a ferramenta, vamos ver se a gente encontra alguma coisa errada, para daí então partir para a correção. Tá? Uma outra coisa que me chamou a atenção, parece que só está pegando a ponta aqui, ó, do regulador de voltagem. As escovas, por algum motivo, está pegando só a ponta ali. Então a gente vai ter que ver tudo isso daí para poder achar onde é que está o problema que não está carregando quando o alternador esquenta. Ou seja, a partir de alguns quilômetros ele começa a cair a fabricação de voltagem. Fabricação não é bem o termo correto, mas vocês vão entender que eu quero dizer que ele vai baixando. Em vez de ficar se mantendo em pelo menos os 13,65, ele vai caindo e para ali por volta de 11, 12 volts e não carrega mais que isso. E aí prejudica a bateria, prejudica o sistema de ignição e vai prejudicando aí as outras coisas aí com mau funcionamento. Vou testar essa peça, logo eu volto, vamos ver se a gente acha o defeito dela. Que também pode estar ali também, não está descartado. Mas como a minha desconfiança maior está por aqui, eu vou começar por aqui. O teste do rotor do alternador, ele funciona da seguinte forma. Existe sim uma resistência que tem que dar aqui, mas eu não vou nem colocar o multímetro. Eu vou colocar uma outra ferramentinha que faz um barulhinho assim, ó. E o que acontece? Se eu coloco aqui, isso quer dizer que está passando corrente, óbvio, porque está no ferro com ferro. A mesma coisa acontece aqui.
ela tem que apitar porque está passando corrente, até no rolamento. E aqui também. Só que nos anéis coletores, ela não pode apitar, porque se ela apitar, significa que eu estou tendo um curto dos coletores com a carcaça, e isso não é nada bom. E olha o que acontece nesse e nesse. Está em curto. Como eu havia falado que eu estava com uma desconfiança de ser o estator, e não, ele não apresenta problema nenhum. A gente fez o teste de aterramento aqui, né? E passa a ferramenta por aqui procurando alguma falha no verniz, como tinha aqui um derretimento ali, que era isso aqui. Mas a princípio aqui não tem nada de errado, a não ser um pouco de sujeira em uma fuligem que tem aí. Mas isso daí é limpável. E aqui a gente tem também os diodos, todos eles funcionando corretamente, os positivos e os negativos. E, por incrível que pareça, a gente pegou esse defeito aqui. E como que funciona esse defeito? É igual eu tinha comentado, ele, conforme vai aquecendo ali o cofre do motor, ele começa a cair a produção de voltagem aí até chegar no zero. No zero, 100% ele não chega, mas ele fica ali próximo dos 12. E como eu falei antes, a luz da bateria ela não acende. Mas também ele não faz mais do que 12,20, 12,10. Então, ou seja, você não consegue carregar direito a bateria, você não consegue alimentar direito o carro, mas ainda funciona mal, mas ainda funciona. Às vezes, por isso que é bom fazer os testes, para você não condenar uma peça errada. E aqui a gente tem que eu achei que o defeito estaria aqui, mas não, já passou para cá. Está em curto os coletores. É uma coisa doida, mas é assim que acontece. Vamos providenciar um outro e aí na sequência a gente volta com a remontagem. Vou mostrar uma coisa legal para vocês agora. Eu tenho aqui o mesmo rotor, que está com o mesmo defeito. Eu tenho aqui já plugado aí o positivo, né, do multímetro. O multímetro está ligado. Se eu encostar aqui, por exemplo, olha lá, o multímetro marca alguma coisa. Até aqui mesmo. Então eu tenho corrente aqui, continuidade, eu tenho aqui nessa outra extremidade também. E aqui o multímetro diz que tá ok. Por que que eu fiz aquela outra ferramenta ali, aquela buzina? Porque quando você faz o teste com o multímetro, às vezes você pode ter um problema que o multímetro não mostra, que é o caso aqui. Foi até bacana eu fazer isso aqui, porque aí vocês vão ver que às vezes você desmonta a peça, faz tudo e não tem problema, não tem defeito, mas tem sim. Às vezes a ferramenta é que não pega. E olha que legal, você encosta aqui, você não ouve nada, ó. Até nessa outra parte aqui mais clarinha, muda lá os números da continuidade
mas ele não chega a pitar. Se você encosta aqui, aí sim, ele zera. Tá? Eu vou fazer na escala de 20, pra gente ver quanto é que tá dando aqui na escala de 20. Fazendo aí o teste na escala de resistência, eu tenho lá ainda 2.8. Mas quando eu faço o teste com essa outra ferramenta, ela me dá que eu tenho um curto, ó. Eu não preciso nem relar muito aqui, ó. Eu mal encosto. Então, assim a gente vê que tem algum problema no rotor. E o multímetro, ele me dá que eu tenho, que tá bom, tá dentro da tolerância. Então por isso que não é muito bom confiar somente numa ferramenta. Essa outra ferramenta aqui eu fiz ela. E ela me mostra que a gente tem um problema aqui com o rotor em curto. Vamos providenciar um outro e a gente volta. Fazendo o teste na escala de diodo, eu vou colocar uma ponta aqui e a outra aqui. Nessa posição, vamos dizer assim, o preto para o lado de fora e o vermelho para o lado de dentro. O que acontece? Eu tenho nada. E eu faço isso aqui, no outro e no outro. E óbvio que mudando aqui também. Mudando aqui. Aí eu coloco nesse. E coloco naquele lá. O que acontece? Dessa forma aqui, eu não consigo corrente nenhuma. Eu vou inverter. Invertendo, eu vou encostar aqui. E com a outra ponta de prova para o lado de dentro, eu tenho 513. E aí, essa medida eu tenho nesse, nesse e nesse. Que são os diodos negativos. Então a ponta vermelha por fora, eu tento aqui. E ele dá sempre a mesma voltagem. Ele vai dar sempre 513. Eu coloco ele aqui. Coloco ele aqui. E coloco ele aqui. Posso colocar por fora também. Porém a medida já não fica tão legal, mas ela estabiliza depois aí próximo dos 513, tá? Isso aqui é a forma de você testar os diodos negativo. Você vai colocar aqui, ó, ele tem uma perninha ali que ela desce e vem aqui. Então você pegou ela ali, colocou aqui, ela vai dar aí o valor. Que 513 eu acredito que é um valor que está dentro para ele ser negativo. Tá? Então testou aqui, quiser pode mudar lá. Para ficar perfeito o teste, você pode desconectar aqui o estator, mas eu não vou fazer isso, tá? Então o teste do diodo negativo, você vai colocar a ponta vermelha por fora aqui e vai encostar nesses três. Porém, você tem que conseguir um valor próximo aí de 513. Agora eu vou fazer o teste do diodo positivo.
O diodo positivo, com a ponta preta por dentro e a vermelha por fora, eu não consigo número nenhum. Eu não consigo nada. Nem ali e nem aqui. Que significa que não tem nenhum aberto. Eu vou inverter a ponta de prova. Agora eu tenho o vermelho por dentro. E aqui eu vou ter o preto, a ponta negativa. Eu tenho um valor de 583. Variando aí para 581, 580. Ou seja, próximo de 580. Eu considero esse valor como bom. A mesma coisa vai acontecer aqui. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Eles estão dando o mesmo valor, parecidos. Tá? A ponta de prova eu grudei aqui, ó. Tá? No que ele vem a perninha de dentro eu grudei aqui. Para ficar melhor, eu poderia mudar aqui a ponta de prova junto com o diodo que eu vou fazer aqui. No caso, eu vou fazer esse do meio. Então eu tenho ele aqui e eu vou fazer ele aqui. Só que o valor ele dá o mesmo. Que significa que o quê? Que se tivesse alguma coisa errada, já ia dar errado aí já no começo. Então isso aqui me dá a ideia do seguinte. Eu não tenho diodos passando corrente, nenhum está aberto. Tá? Então eu não posso condenar a placa de diodo, placa retificadora. Então essa placa aqui eu tomo como verdade que ela está boa, tá bom? E o porquê disso? Porque ela está dando os valores aí próximos do que a gente tem aí na tabela, que diz que o valor está dentro do aceitável, ou seja, a gente está dentro da tolerância, tá? O teste desse daqui, a gente coloca uma ponta aqui e coloca ali e ali para ver se faz algum barulho. Com o multímetro não deu. Com a ferramentinha aqui, ele também não deu nenhum contato, por, digamos assim, curto, tá? Mas se eu conecto aqui, ali e ali, ele acaba dando contato, porque óbvio, é tudo, os três fios eles terminam enrolado aqui, então óbvio que vai ter contato. Por fora aqui eu não posso ter, tá? Então essa peça aqui, a gente toma ela como verdade que ela tá boa, tá? Mesmo testando com a ferramentinha ali que faz o barulho, que eu vou tentar ver aqui se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui como que ela funciona. Mas assim, o defeito, tudo leva somente pro rotor. A ferramenta já está aí somente encostada e eu vou encostar ela aqui nesse diodo aqui. E ela faz um som abafado, tá? Se eu inverter, ela continua com o som abafado, porque a minha ferramenta, ela não entende o que é positivo e o que é negativo. Ela tem essa pequena deficiência, ela não entende. Ela só manda a carga. Mas, como eu já percebi que tem um som abafado, significa que está tendo uma resistência. Porque se tivesse alguma coisa aberta, ela ia passar. A mesma coisa que acontece ali no coletor do rotor. A ferramenta ela entende que está passando, que não está tendo tanta resistência. É isso aí que eu consigo perceber com a minha ferramenta, tá? Ela não é perfeita. Aí fazendo o teste igual do outro lado, como a minha ferramenta ela não tem positivo e negativo, eu só coloquei as pontas de prova preta e vermelha para diferenciar. O que acontece? Quando eu encosto aqui, eu tenho um som abafado igual o lado de lá, tá? Que é diferente de quando eu coloco no mesmo lado. Que, por exemplo, se eu colocasse aqui, aí ó, o som fica mais forte. Então aqui, a minha ferramenta ela me diz assim, ó, tá tendo aí alguma coisa no caminho que tá difícil de fazer passar a corrente. Beleza, então a gente entende. Como eu coloquei o multímetro e o multímetro me deu que
são 500, por volta de 500 ali na resistência do diodo ali. Ou seja, aqui essa peça aqui tá ok. Então eu não preciso me preocupar com isso daqui. Agora, o que deu de problema foi aí no rotor, tá? O teste é assim. Muita gente vai dizer, ah, mas você podia ter desmontado aqui e tal. Eu não vou desmontar, porque vai chegar no mesmo resultado. Então eu vou me poupar trabalho, tá? O teste ele é básico, é só você acompanhar aqui. E se tiver problema, você já vai notar logo de início. Isso aqui não é uma coisa tão complicada não, tá? Aqui são 3 diodos positivos e 3 negativos. O positivo é fácil de você identificar, porque tem esse negocinho aqui, tá? O outro lado não tem, porque ele tem que encostar 100% ali no alojamento dele. Tá bom? Então assim, a gente chegou aí ao diagnóstico do porquê que quando esquenta o motor aí, né, ou seja, alguns quilômetros rodados, o porquê que o nosso alternador cai a voltagem, a produção de voltagem, devido a um curto no coletor. Agora, se o teu carro também faz isso, não quer dizer que seja. Estou dizendo que aqui a gente achou o defeito no rotor. Agora a gente vai providenciar um outro e aí na sequência a gente volta.